Por isso que eu tenho direito a uma cadeirinha, viu? Eu estou completando 50 anos de ministério. Desde o ano de 1974, eu passo por essa BR-101 para ministrar pelo Brasil. Comecei em outubro de 1974. Nem conhecia a Rosana ainda, porque eu só vinha conhecê-la em 1975. Então nós temos 50 anos de amizade, depois de namoro, noivado e 42 de casados. Eu louvo ao Senhor por ter chegado nessa hora da minha vida ainda, cantando, louvando, glorificando a Deus, ainda trazendo à memória o que pode me dar esperança e trazendo para a igreja esperança, trazendo para a igreja um novo cântico, cântico de louvor. Então, eu já quero antecipadamente convidar todos vocês aqui, que no dia 16 de agosto vai ser a celebração dos meus 50 anos de ministério, lá em Porto Alegre, na igreja Encontros de Fé. Quem se animar aí, a entrada é grátis, irmãos, eu não vou cobrar nada. Eu nunca cobrei nada para ministrar, eu sempre ganho uma oferta. Glória ao Senhor Jesus. Então pode ir lá e levar uma oferta lá, mas eu não vou cobrar nada de ninguém. Vamos encher aquela igreja lá para louvar e glorificar a Deus e dizer a Deus, muito obrigado, Senhor, por esses 50 anos, amém? E quando eu estava de férias aqui, pertinho, em Arroio do Sal, onde é a casinha com meu sogro e minha sogra, que a gente veraneia desde, só tem essa palavra aqui no sul, veraneia, onde a gente veraneia desde antes da gente casar, a gente já veraneava aqui em Arroio do Sal. E hoje, irmãos, a praia estava maravilhosa. Quem foi na praia hoje? Vocês são da cidade, vocês nunca vão na praia, mas alguém vai, né? Estava maravilhosa, né? Que praia gostosa estava hoje. Foi meu brinde, porque praticamente, né, é a minha última praia aqui. Porque no carnaval eu só vou vir trazer vocês. Então, eu louvo ao Senhor porque tanta coisa se passou. Quem tem mais de 50 anos aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Tem. Então, um pouquinho mais. Mas 50 anos é muito tempo, irmãos. Eu estava pensando, agora, há um tempo atrás, escrevendo algumas coisas já para o nosso evento. 50 anos é muito tempo, meu Deus do céu. Quanta coisa, quantas nações. 54 países eu já ministrei, irmãos. Eu já gravei 51 discos, compus mais de 700 músicas, escrevi 4 livros, que inclusive tem lá atrás, irmãos, os livros, ó. Tá lá com o Rafael e aquela bonitona lá que é Heloísa e o Rafael, estão lá, ó, firmes com os meus livros. Lá tem 4 livros que eu escrevi. Um é sobre as histórias das minhas músicas, outro é sobre louvor e adoração, a bênção do louvor e da adoração. Outro é de um pai para os seus filhos. É um livrinho que a gente escreveu para o nosso filho, André. Quando ele entrou na universidade, ele tinha 17 anos e entrou na URGS. E alguns dos princípios, dos valores de Deus estavam embaçados, vamos dizer assim. Não se perderam, mas estavam embaçados na sua mente, no seu coração. Então a gente escreveu os princípios de Deus para ajudar o nosso filho e para ajudar os pais que têm filhos a ter um diálogo simples, puro e direto sobre os valores de Deus. Então é um livro que tem ajudado muitas famílias. E o último livro que eu escrevi, eu ministrei o ano passado no lançamento do livro, que é o livro sobre as alianças, a bênção de viver em alianças. Eu até pensei em ministrar de novo aqui, porque eu acho que ninguém lembra. Mas vai lá e compra o livro, que eu tenho uma palavra explodindo no meu coração, não apenas para hoje, mas para esse ano. O nome da palavra é Fale com a Rocha. Só o título, Deus já fala com você, né?
Fale com a rocha para alcançar um novo patamar em Deus. Como que Deus me deu essa palavra? Foi numa hora, eu até me envergonho às vezes de contar, viu? Mas Deus me deu essa palavra numa hora de, vamos dizer assim, de ira, de ansiedade, de não uma atitude muito correta para um pastor, para um ministro. Vocês notaram que eu tenho uma filha especial, a Aurora. E a Aurora, ela é muito amorosa, ela é uma bênção para estar com os irmãos, ela lembra dos nomes das pessoas, né? E ela é espontânea assim, né? Gosta de vir no culto e cantar e fazer os gestos da graça. Mas 24 horas com a Aurora, vocês não imaginam o que é. Ela tem uma síndrome aguda e teve uma mudança de medicação nesse ano que passou. E desde a pandemia, ela teve muitas perdas ao seu redor. Perdeu 2 tios, perdeu pastores da igreja, perdeu uma vizinha da nossa porta, que morreu, uma das pastoras lá da comunidade. E tudo isso na cabecinha dela deu muita confusão. E esse ano que passou foi um ano muito difícil. E no final do ano a gente chegou até aqui, assim, de estresse, de ministério, de coisa para fazer, de coisas para a família, conta para pagar. E eu estava, assim, muito para lá de Bagdá, vamos dizer assim, viu, irmãos? Entenda o que você entender. Mas longe, para lá de Bagdá quer dizer longe de onde eu deveria estar. E um dia à noite, eu tentando dormir, que eu ia viajar de manhã, e a Aurora reinando. Sabe quando o filho está reinando? Quantos têm filho e sabe quando o filho está reinando? E eu tentando dormir, a Aurora lá na sala reinando com a mãe. E reina para cá, e fala para cá, e grita, e desobedece, e fala, e a mãe tenta. A Aurora está na hora de dormir, e ela entra no meu quarto, me acorda, e volta para a sala, e aquela reinação, irmãos. Chegou uma hora que eu, levantei, abri a porta, passei pelo corredor, fui lá na sala, peguei a Aurora pelo braço, trouxe com força para o quarto e vai dormir, falei forte com ela, mas muito forte, né? E ela ficou lá choramingando, assustada, e eu deixei ela ali, disse, agora dorme, filha, que o pai tem que viajar às 4 da manhã, e fui para a cama. Na hora que eu pus a cabeça no travesseiro, o Espírito Santo disse assim, não bata na rocha, aprenda a falar com ela. Falou assim, dentro do meu coração, irmãos. E eu entendi direitinho na hora, assim, eu disse, puxa, isso é Deus falando. Eu nunca preguei sobre esse assunto, eu nunca escrevi música nenhuma sobre isso, eu não conheço música nenhuma sobre bater ou falar com a rocha, é o Espírito Santo me falando. Daí no outro dia de manhã eu peguei e fui para a palavra, procurar o que esse texto falava. E ali mesmo, Deus começou a falar ao meu coração e veio esta palavra, fale com a rocha para alcançar um novo patamar em Deus. E eu fui então para onde está esse texto, Números 20, de 1 a 13. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês 1º, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram, antes tivéssemos padecido lá no Egito, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação,
e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha. Diga comigo, falai a rocha. E darás a sua água, assim que tirareis a água da rocha e dareis de beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Aqui fala, irmãos, do contexto da vida de todos nós. Todos nós temos um problema. E quando a gente vai para a presença de Deus, Deus sempre tem a melhor forma para resolver. Amém? Quantos acreditam nisso? Quantos acreditam que Deus tem a melhor forma de resolver todos os teus dilemas, todos os teus problemas, todas as causas dos seus filhos, do seu casamento, tudo da igreja, meu pastor, tudo? Deus tem a melhor maneira de resolver. E a melhor maneira de Deus chama-se solução. Deus tem a solução. Amém? E a solução, seja ela qual for, ela sempre vai trazer consequências. Então hoje eu quero meditar sobre o problema, modo de resolver, a solução e as consequências. O problema, qual era o problema aqui, irmãos? Faltou água. Graças a Deus temos bastante água aqui. Mas eu conheço aqueles desertos todos lá do Oriente Médio. E de vez em quando eu vou com um amigo meu lá, e já fui com a Rosana também para um dos desertos mais secos do mundo, chamado Wadi Rum, onde é gravado Mad Max, aquele deserto lá. E é muito, muito seco, muito seco. A gente fica lá 5 minutos e a boca já fica totalmente seca, o corpo começa, puxar água e é muito seco. Imagina ficar ali 40 anos, irmãos, perambulando, marchando todo dia debaixo do deserto. Então faltou água. Esse era o grande problema do povo e de Moisés. Qual era o problema? Aqui nós temos também um líder esgotado, um Asaf esgotado, ou qualquer pessoa esgotada de tanta pressão. É assim que está o mundo hoje. A maioria dos problemas estão levando as pessoas a cada vez a um maior esgotamento, a uma maior falta de força, a maior falta de paciência, a maior falta de doçura. Minha esposa sempre diz: mais doçura. Obrigado, esposa. Tem que ter mais doçura mesmo. Mais paciência. Ali no livro de Um Pai para os Seus Filhos, eu escrevo para o meu filho: tenha paciência. Tenha paciência, aprenda a ter paciência. Mas cada vez nós temos mais, e aqui nós temos um líder esgotado. Moisés estava esgotado, mas ele foi para a presença do Senhor, e ali diz que a glória do Senhor se manifestou, mas nem a glória de Deus resolveu a impaciência de Moisés, irmãos. Ele estava até aqui com aquele povo, e parte do problema era, não tinha nenhuma solução natural. Às vezes Deus nos leva a algo que nós não temos a solução natural para o problema. Eu vi agora na enchente que a gente teve em Porto Alegre, cada família era um problema diferente. Tem uma senhora que trabalha conosco, ali se concentraram todos os problemas, a casa 3 metros d'água,
ela só teve tempo de sair correndo com a roupa do corpo praticamente, com uma bolsinha, mas esqueceu de pegar todos os documentos, perdeu todos os documentos, todas as certidões, todos os cartões, a carteira de identidade, depois não podia receber os benefícios, que não tinha documento, não podia comprovar quem ela era, daí ia fazer no cartório, o cartório ainda estava fechado, porque foi totalmente inundado em esteio, então ela ficou praticamente 90 dias sem poder mexer com dinheiro na conta e nós ajudando, mas cada família era um problema diferente, era um estresse diferente, a casa dela foi inundada, ela perdeu tudo que tinha, e assim inúmeras famílias ali, nós lidamos muito como igreja, com um grande estresse na família das pessoas, e para cada família era um problema diferente, a gente tinha que sanar, para uns faltava cobertor, para outro faltava máquina de lavar roupa, outra geladeira foi embora, o fogão, isso e aquilo, não sei o quê, e a gente como igreja, nós estávamos lá catalogados 50 famílias com problemas e crises diferentes, e assim nós estamos, com muitos problemas, assim como eu tenho uma filha com problema, uma enfermidade, necessitando troca de medicação. Cada família tem um problema diferente. Alguns estão com o casamento em crise, trazendo essa tensão. Falta água no casamento, falta água na família, falta água de prosperidade, falta dinheiro. Mas eu quero te dizer que a primeira parte do que Moisés fez foi absolutamente certo. Ele foi para a presença do Senhor. Então diga assim, primeiro ponto, assim, erga o dedo 1. Primeiro ponto, ir para a presença do Senhor. Diz para a pessoa que está ao seu lado, ir para a presença do Senhor. Quando faltar água, minha gente, ir para a presença do Senhor. Quando faltar qualquer coisa, vai para a presença do Senhor. E Deus, irmãos, Deus é infalível. Deus deu para Moisés o que Deus sempre deu, a glória. Imagina, irmãos, Moisés era um cara que conhecia a glória. Sempre que Moisés ia para a presença do Senhor, a glória se manifestava. Lá no livro de Êxodo, capítulo 33, Moisés também estava estressado, estava cansado. E Deus disse, Moisés, deu para esse povo, eu vou deixar essa turma toda morrer aqui no deserto. Eu vou levar só tu e o Arão e o Josué, uma meia dúzia só para a terra prometida, mas esse povo vai ficar aí no deserto. Daí Moisés, estressado, vai para a presença do Senhor. E Deus diz, tá bom, Moisés. Moisés pede, Senhor, não mata esse povo. Tem misericórdia desse povo, tu tiraste do Egito, eu estou aqui. Eu só vou se tu fores junto. Eu não vou. Ninguém vai sair daqui se Deus não for junto. E Deus manifesta a sua glória. E a glória do Senhor apareceu a Moisés, deu força nova para Moisés. E aqui também era algo simples, a glória do Senhor estava ali diante de Moisés e de Arão, e a glória do Senhor está aqui diante de nós, irmãos. Isso é igreja. A igreja é um lugar de usufruir constantemente da glória do Senhor. Presença de Deus é você aprender, ir para a presença do Senhor, ir para perto de Deus e usufruir da sua glória. E usufruir da sua glória. Sabe por quê, irmãos? A glória é o princípio da resolução de todos os nossos problemas. Não tem coisa melhor que Deus possa nos oferecer do que a sua glória para resolver todos os nossos problemas. Quem tem a glória tem tudo. E ali Deus traz a glória e Deus traz a solução. Moisés vai lá, pode ir, tranquilo, vai e fala com a rocha. O modo de resolver é ir para a presença de Deus, expor o problema à glória de Deus. Onde tem glória, tem solução. Amém? Onde tem glória, tem solução.
onde tem glória, tem solução. Traz a tua glória para cada vida aqui, Senhor. Para cada casamento, para cada pai e mãe, para a vida de cada filho, para as finanças dos meus irmãos, para as finanças de cada família. Traz a tua glória, porque onde tem glória tem solução. Deus dá a sua glória e Deus dá a direção. Deus diz para Moisés: Moisés, vai lá e fale com a rocha. Sabe o que Deus queria com isso, irmãos? Deus queria levar a Moisés para um outro patamar de fé. Queria levar o povo para um outro patamar da manifestação de Deus. Só que Moisés não teve fé para esta solução. Moisés já conhecia como tinha funcionado antes, e nós sabemos como tinha funcionado antes. A minha maneira com a Aurora é pegar a Aurora forte, levar ela à força e dar um safanão e pôr na cama e dizer daquela maneira. Mas Deus quer me levar para um outro patamar, irmãos. Deus queria Moisés num outro patamar. Ele já sabia que batendo na rocha dava certo, pá, pá, porque já tinha feito antes. Já tinha tido o mesmo problema. Todos lembram disso? E qual foi a solução? Fere a rocha. Só que aqui Deus queria um outro nível. Segundo ponto, irmãos, diga: um outro nível. Segundo ponto é um outro nível, um outro patamar. Não é da maneira que nós sempre resolvemos. Isso está dizendo, irmãos, que Deus quer nos levar a fazer as coisas não da maneira que a gente sempre resolveu, não com os recursos que a gente sempre fez, não com os papagaios que a gente sempre tomou. Não, Deus quer nos levar a um outro patamar de fé, aleluia, e de entendermos a sua voz, para termos um outro nível de realidade espiritual na nossa vida. É isso que Deus quer da minha vida, meus amados. Deus quer um outro nível de intimidade. Moisés, tu anda muito na carne, tu está aí nesse deserto, está ressequido, vamos fazer de outra maneira. A rocha representa um lugar de anterior solução, irmãos. A rocha, Moisés lembra, eu bati na rocha e funcionou. Rocha representa a dificuldade de cada problema, mas rocha também representa um lugar improvável para a solução. Rocha não é um lugar de água, irmãos. Moisés tinha referência da outra vez que ele bateu na rocha e saiu água, mas rocha não é um lugar que tem água. Eu conheço pouca rocha que brota água. Na verdade, eu não conheço nenhuma. E a rocha representa esse lugar de improvável solução, de dureza, de aridez, de coisa seca, que não vai solucionar. Rocha não é lugar de solucionar problema de água. Mas Deus tem a solução. A solução é: fale com a rocha. No seu problema, Deus tem algo específico, uma maneira específica, que não é a maneira que nós pensamos, não é a maneira natural de resolução, não é a maneira que o vizinho fez, não é a maneira que alguém me aconselhou, não é a maneira que a internet mostra, irmãos. Tem muita gente que segue a internet. Se a internet diz, investe nisso, vai e investe nisso. Tira daquilo, compra essa ação, ou seja lá o que for. As pessoas compra criptomoeda, vai lá e compra. Não, irmãos, a voz de Deus é outra coisa. Deus conhece as coisas por dentro e por fora. Deus sabe a maneira que nós devemos falar com a esposa. Deus sabe a maneira que nós devemos falar com o marido. Deus sabe a maneira que vai trazer transformação
na vida dos filhos. Deus sabe a maneira de nós tratarmos cada um dos nossos filhos, e os filhos são todos diferentes. Deus vai ter uma direção diferente para cada um dos nossos filhos. Fale. Falar com a rocha é a maneira específica de Deus para solucionar esse problema. Falar vai levar o povo a um outro patamar de fé e de reconhecimento da glória de Deus. E iria pegar aquele povo, eles iriam ver uma coisa que eles nunca viram. Vai manifestar a glória de Deus. E iria levar Moisés e Arão para a terra prometida. A maneira de Deus sempre vai nos dar o melhor fim em todas as coisas. Para terminar bem, meus amados, preste atenção, tem que ter a maneira de Deus. Ninguém termina bem por conta própria, porque o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. O homem, por seu coração, pela sua vontade, pela sua maneira de ser, não vai terminar bem. Casamento nenhum termina bem se não tiver a maneira de Deus. Por isso, tanto divórcio nesse mundo, até tanto divórcio na igreja. Sabe por quê? Nós estamos batendo nas rochas, irmãos. E Deus está dizendo, tem uma outra maneira. Tem uma outra forma. Mas infelizmente, irmãos, eles rejeitaram a maneira de Deus. Eu fico pensando, como teria sido Moisés na frente daquela rocha? Chegar todo o povo de olho aberto, Moisés com o seu cajado, sai da presença do Senhor, da nuvem que estava no tabernáculo, e sai, chega na frente de uma rocha, você não me conhece, eu não te conheço, mas Deus me mandou falar contigo. O povo ia ficar de olho aberto assim. Por isso eu estou falando contigo, rocha, porque Deus disse que você vai manifestar a glória de Deus, que você tem algo aí dentro de você que nós precisamos. Daí as moléculas daquela rocha começariam a se mover pela presença da glória de Deus. Sabe o que é fé, irmãos? É quando a gente não vê nenhum sinal e continua orando, continua louvando, continua trazendo a palavra de Deus, continua proclamando as verdades de Deus, continua crendo nas promessas de Deus, e os problemas estão ali, mas você continua profetizando. Isso é falar com a rocha, com as rochas. Você não sabe a solução, nós não sabemos a medicação correta, mas continuamos falando com fé, com esperança, com graça, com amor. Glória ao Senhor Jesus. E aquela rocha iria dar, a água estava ali já, irmãos. A água já estava ali pronta. Deus só queria manifestar a sua glória. Deus ia romper aquela... Não foi as batidas de Moisés que trouxe a água. Foi a glória do Senhor que já estava trazendo aquele veio de água desde antes da fundação do mundo e trazendo para a ponta daquela rocha, para aquilo jorrar no momento certo, na plenitude de Deus para aquele instante. Que Deus prepara as coisas, existem coisas que Deus prepara, são coisas específicas de Deus, para momentos, para instantes, que nós não podemos. Depois você fica perguntando, como que aconteceu isso? Durante a pandemia eu estava aqui em Arroio do Sal, irmãos. Todos aqueles 5 primeiros meses a gente dava uma chegadinha em Porto Alegre e voltava para Arroio do Sal. E um dia, não sei se eu já contei essa história aqui, mas muita gente não ouviu. Eu estava assim, muito preocupado, né? Com a minha falta de água. Na verdade, eu não estava ministrando em lugar nenhum. Não estava
vendendo nosso material em lugar nenhum, não estava recebendo as ofertas que eu recebo da casa de Deus, não tinha nenhuma fonte direta de recursos, e eu estava ali muito ansioso sobre essa situação. Quando queria terminar, vendo todos os meus eventos e as passagens aéreas todas canceladas, hotéis cancelados, congresso no Oriente Médio cancelado, viagem para a Europa, Estados Unidos, tudo cancelado. Tinha um encontro no Senegal naquele janeiro, dentro daqueles meses, tudo cancelado. E eu um dia peguei e fui, um dia frio, era ali pelo mês de maio de 2020, eu fui para a beira do mar e comecei a orar. E o Senhor falou no meu coração: olha os passarinhos. Não sei quantos já notaram, não sei se os passarinhos vêm aqui para Torres, mas lá para Arroio do Sal, irmãos, no inverno, lota de passarinho na beira do mar. Eu não sabia que passarinho comia tanto na beira do mar. Cada um deles é num lugar do mar. Tem as gaivotas que ficam lá junto das ondas, comendo os peixinhos. Tem outros que ficam mais para a beira, também comendo peixinhos, mas os peixinhos menores, né? Depois tem uns que ficam bem na arrebentação da água, assim, entre água e areia, comendo aqueles coisinhas que tem dentro, né, da areia. E tem outros que ficam fora da areia, só biscando o que sobra de tudo. E tem uns que ficam lá na areia quente, beliscando o sal que tem dentro da areia, ou algum organismo que tem ali. Mas tem comida para todo mundo. E tem centenas e milhares de passarinhos, fica aquela praia lavada de passarinho. E Deus disse: olha para os passarinhos. Eu fiquei olhando aquela passarada. Eles não semeiam, eles não têm poupança, eles não investem em nada, mas eu tenho para cada um deles, eu tenho fartura. Eles estão aí todos comendo, todos se alimentando, e tu não é mais que passarinho. Eu comecei a louvar a Deus, disse: amém, Senhor, glória a Deus. Fui me aproximando dos passarinhos assim, na beira da praia. Eles voavam um pouquinho, mas ficavam tudo pertinho. Eu fiquei ali glorificando ao Senhor. De repente veio uma onda mais forte, veio e colocou algo sólido nos meus dedos, irmãos. Eu tenho 2 dedos que são colados no pé, que nunca minha mãe pensou em descolar, e foi para um médico quando eu era ainda bem pequenininho. Ela viu aqueles dedos colados assim. Daí o médico simplesmente disse para ela: ó, senhora, fica tranquila que ele vai ter menos frieira e menos chulé. Tranquilizou minha mãe. E eu ainda hoje tenho os dedos colados. E em cima dos dedinhos colados ficou uma coisa sólida. Pluc! E eu olhei para baixo, pensei que era uma conchinha. Mas quando eu peguei, era uma moeda. Uma moeda de 10 centavos. Hoje eu vi ela, que eu guardei na gaveta aqui em Arroio do Sal. Uma moedinha de 10 centavos depositada no meu dedo. E eu peguei aquela moeda na mão e olhei para o mar. E eu disse: puxa, como que uma onda pega uma moeda de dentro do mar e joga no meu pé bem nessa hora que eu estou questionando e perguntando a Deus sobre o nosso sustento, e Deus coloca aquela moeda e diz no meu coração: Asaf, é assim que eu vou te sustentar. É assim, no sobrenatural. Eu fico pensando quantas ondas bate naquele mar por minuto, e que mira que Deus teve para jogar aquela moeda no meu dedo, e eu pegar aquela moeda e louvar a Deus e contar para centenas de igrejas que aquilo foi algo sobrenatural de Deus, num momento, num instante sobrenatural de Deus, que abençoou a minha vida, nos trouxe fé, e aquilo foi um ato profético do próprio Deus na minha vida, porque todo momento, quando vinha ansiedade, quando eu pensava que não ia dar,
Deus mandava algo sobrenatural e eu lembrava da moedinha no meu dedo, no momento, no instante, no minuto, no segundo. E era isso que Deus tinha preparado para Moisés. Deus tinha preparado um instante, aquela água, ela veio por baixo da terra por talvez centenas ou milhares de anos, roendo as rochas, para chegar naquele minuto, naquele instante em que Moisés ia falar com a rocha, e a rocha ia jorrar água, a rocha ia se partir, e aquele jorro de água sobrenatural ia sair, e aquele homem de Deus estaria ali falando, e louvando, e glorificando a Deus, e aquele povo atônito, porque eles foram para um outro patamar. Mas ele bateu na rocha. Bater quer dizer querer resolver as coisas do jeito que eu já resolvi antes. Querer resolver as coisas do jeito que eu sempre resolvo, principalmente quando eu estou nervoso, irado. Estou com esse povo desobediente, com essa gente que eu não aguento mais. Que eu estou com essa esposa, Senhor, tem misericórdia, que eu estou com esse marido, que só dá problema. Olha o filho, Senhor, esse é meu filho, essa minha filha, é assim, resmunga e murmura. Empurra e dá safanão. E fala palavrão. E fica irado. Isso é bater na rocha. Resolver da maneira que eu sempre fiz. E deu certo, e deu algum resultado. Não é o melhor resultado, mas está bom para mim, Senhor. Fazer como eu sempre fiz, violência, ansiedade, ira, nervosismo, gritaria. Ou resolver os meus problemas como eu sempre resolvi. Faltou dinheiro, eu vou lá no agiota, pego um dinheirinho e pago eu não sei quanto, e assim por diante. Faça um papagaio para pagar a dívida, depois outra dívida para pagar o papagaio, e vai indo assim. Isso é bater na rocha, minha gente. Bater na rocha quer dizer resolver tudo mais rápido. Que vou falar com rocha coisa nenhuma, Deus. Eu quero, o negócio tem que ser resolvido agora. E bum, bum, duas bangornadas na rocha. Mas, irmãos, não fazer do jeito de Deus tem consequências. Terceira coisa, diga, consequências. Aqui a consequência que Deus queria era: eu seria glorificado. Eu seria santificado. Deus queria algo espiritual, uma consequência espiritual de alto nível, irmão. Deus queria uma outra manifestação de glória, assim como Deus quer nas nossas vidas, na minha casa, na minha família. Com a Aurora, Deus quer manifestação de glória. Consequência de resolver fora da vontade de Deus. Primeiramente, você entristece a Deus. Segundo, você não recebe tudo que Deus tem para cada situação. Você não vai receber a totalidade, você vai receber parcialmente. Você pode até fazer do seu jeito, pode até fazer na gritaria, pode até fazer com ira, com ansiedade, pode até fazer, resolver lá com seus problemas financeiros de qualquer forma, mas você não vai ter a plenitude de Deus. Diga comigo. Quarto, plenitude. Plenitude. Algo completo de Deus.
Sabe por quê? Porque nessa situação Moisés vai ficar pela metade do caminho. Tudo que ele sonhou lá no Egito, todos os milagres que ele viu acontecer, ele não ia mais. Deus disse: sabe qual vai ser a consequência, Moisés? Tu e o Arão vão ficar por aqui mesmo. Não vão receber tudo que vocês iriam receber. Frustraram os desígnios de Deus, que só podem ser alcançados com obediência. Aqui Deus está dizendo: eu vou falar com você, mas aprenda a obedecer. Para ter tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Não frustre os desígnios de Deus. E fique inapto para mudar para um outro patamar. Deus quer a igreja, irmãos. Deus não nos quer da mesma maneira. A própria palavra diz que um dia a gente está tomando leitinho espiritual, mas Deus quer nos dar coisa mais consistente. Deus quer nos levar a outros patamares de fé, de vida. Esse é o ano da restituição. Deus quer restituir coisas que se perderam por aí, que ficaram lá para trás. Deus quer te dar de novo tudo isso. Mas, irmãos, restituição só com obediência. Só com gente que está disposta a ouvir a voz de Deus e dizer: sim, Senhor, eu quero. Porque eu quero estar apto para mudar de patamar. Eu não quero ficar aqui, não. Eu quero ir para um outro nível. E Deus está te convidando. Vamos para um outro nível. Vamos falar com as nossas rochas. Vamos falar com os nossos problemas. Sabe o que é falar com a rocha? Você tem um problema prático na sua vida. É você começar a profetizar a palavra de Deus. A Bíblia. Profetizar as promessas da palavra de Deus para a sua vida, para a sua casa, para um filho, para uma filha. Eu lembro, irmãos, quando eu estava nas drogas, minha mãe não ouviu essa palavra, mas a minha mãe começou a profetizar sobre a minha vida. Um drogado ali em Porto Alegre, perdido, um adolescente, totalmente longe de Deus, totalmente apartado de qualquer coisa de Deus, mas alguém começou a profetizar que eu seria um homem de Deus. Alguém começou a falar com a rocha. Alguém começou a trazer a palavra do Senhor. Alguém bateu na minha porta para me abençoar. Alguém passava perto de mim e dizia: Jesus te ama. Tudo que Deus foi usando na minha vida era gente falando com a rocha. Eu tinha um moço que eu encontrava todo dia. Ele passava por mim, ele ia para uma escola e eu ia para um biscate que eu fazia numa loja de presente. Ele passava por mim, me olhava e dizia: Jesus te ama. E no dia que eu me converti, eu reconheci aquele moço num grupo musical que estava cantando no dia da minha conversão. Eu disse: é aquele cara que passa por mim. E depois eu fiquei muito amigo desse cara, mas ele era um dos que falava com a rocha, irmãos. Sempre que você profetiza a vida de Deus para alguém, fale com a rocha. Vê alguém perdido, alguém caído, alguém bêbado, alguém drogado, fale com a rocha. Ali tem uma pedra, mas tem água de Deus, que Deus quer jorrar de dentro daquela vida. Eu lembro de um testemunho de um rapaz muito querido. O rapaz compôs aquela música: nosso Deus é poderoso, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia. Uma música antiga, mas que Deus usou muito. Glória a Deus por suas maravilhas. E esse rapaz um dia deu o testemunho dele. Era um rapaz muito querido que eu depois conheci. Wilson Santos, o nome dele. E o testemunho dele era assim: ele era um mendigo no Rio de Janeiro, mendigo. E
e ele dormia na porta de uma farmácia, ali de Madureira, um lugar bem movimentado, e ele e outros mendigos dormiam naquele, porque tinha uma, como se diz, uma marquise grande, e eles dormiam tudo ali na porta daquela farmácia. De manhã, o dono da farmácia vinha e acordava eles abrindo a porta de ferro para cima, e eles tinham que sair, porque era um negócio de alguém. Mas aquele homem, antes de enxotar todo mundo, ele dava um copo d'água, distribuía um pão para cada um e orava. Sabe o que é isso, irmãos? Gente que aprende a falar com a rocha. E ele orava por cada um e abençoava em nome de Jesus e falava: pode falar com a rocha em língua estranha. Né? Se Moisés soubesse, chegava na frente da rocha, rocha. E aquele irmão profetizava e abençoava, falava com aquelas rochas. E um dia, na hora que ele abriu a farmácia, esse moço não estava bêbado, como ele sempre estava, cheio de droga e de cachaça. Nesse dia ele não estava. E ele começou a orar, e esse rapaz fechou o olho e começou a receber a oração. E aquele homem foi tocado por Deus a falar mais com a rocha, e falou mais com aquele moço, e perguntou para aquele moço: você quer mudar de vida? Ele disse: eu quero. E esse irmão pegou esse moço, sabia que tinha uma casa de acolhimento na igreja, levou esse moço para a casa de acolhimento, lavaram esse moço com sabão, passaram até limão nesse cara, assim, para tirar a craca que estava ali naquele moço, mas deixaram ele todo limpinho, deram uma roupa nova, e aquele moço começou a louvar a Deus. Ficou ali na igreja, morando, cuidando da igreja, e de repente, um dia eles chegaram, aquele moço estava com louvor e sabia tocar violão, falaram com a rocha, e a rocha começou a dar água. E a rocha representa tudo neste mundo que é duro. Tudo nesse mundo que não tem vida aparente. Tudo que nesse mundo não pode nos dar nada em troca. Isso é o que a rocha representa. Mas falar com a rocha representa você trazer a palavra de Deus sobre cada uma dessas situações, cada uma dessas circunstâncias, cada uma dessas pessoas, cada uma dessas coisas rudes, duras, áridas. Falar com a rocha é você trazer uma coisa sobrenatural de Deus. Quando eu comecei a glorificar a Deus pelos passarinhos, aquela onda que Deus preparou, não sei de onde saiu aquela moeda, alguém jogou no mar, o mar levou da praia, um marinheiro jogou ou caiu da calça, não sei de onde veio a moeda, mas aquilo tinha um endereço certo. O dedo do meu servo, que está indo para um outro patamar de fé. E é isso que Deus quer nessa noite. Deus quer te levar para um outro patamar de fé. Vamos ficar de pé. O Salmo diz: Senhor, tu nos sondas e nos conheces. E tu conheces cada vida. Conheces o problema, a necessidade de cada pessoa aqui nesse lugar. Eu quero, como teu servo, trazido aqui nessa noite, Senhor, de uma maneira especial, na exatidão dos dias, dos tempos, para que essa palavra fosse liberada para esta igreja, para esta família, para este pai, para esta mãe, para esse homem, para essa mulher, para este jovem, porque tu queres fazer algo infinitamente maior do que tudo que nós podemos pedir ou pensar, pelo teu poder que opera em nós.
Tu vais estar dando, Senhor, para cada vida a tua direção. E nós vamos aprender a falar a tua palavra, a tua glória, a tua graça, sobre as rochas da nossa vida, sobre os problemas, sobre as dificuldades que estão na nossa frente. Mas nós queremos fazer isso com fé, para a honra e glória do teu nome. Nós não queremos parar pela metade do caminho, que é a incredulidade, que é o agir por nós mesmos, é buscar as nossas próprias soluções, buscar os nossos próprios nossas próprias maneiras de agir, de fazer. Mas tu tens a tua maneira, Senhor. E tu disse para Moisés: fale com a rocha. Está dizendo para nós aqui: fale com as suas rochas. Fale a palavra cantada, a palavra profetizada, a palavra ministrada. Estenda as suas mãos e profetize, estenda as suas mãos e glorifique, estenda as suas mãos e traga a santidade. Você vai começar a encontrar a plenitude dos tempos, os momentos exatos de Deus, em que Deus vai fazer alguma coisa sobrenatural na sua vida, e você vai entender que é Deus, que tudo que Deus queria era ser santificado e glorificado na frente daquele povo, e Deus só precisa de uma pessoa: você. Diga: eu. Para realizar essa obra. É cada um de nós. Em nome de Jesus. Eu libero esta palavra de fé sobre a vida dessa igreja. Em nome de Deus. E esta palavra vai trazer restituições na tua vida, assim como tem trazido a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Pode vir, filho.